Fala galera querida, estamos no nosso 23º dia do jejum nacional de 40 dias, onde estamos orando hoje pela área da educação em nossa nação, no qual quero ler um texto bíblico para nós iniciar nossa conversa. Salmo 119, versículo 137 ao 138. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Glória a Deus por esse texto. A palavra ensino vem de marcar, vem de gerar, dar um norte, dar um caminho. A palavra educação vem de você gerar uma cultura intelectual, comportamental na pessoa que ouve aquele que ensina. Quem foi o primeiro ensinador, ou melhor falando, o primeiro professor da história? Foi o próprio Deus. Deus, quando criou o ser humano, ele já deu ali ensinos. Olha, você pode comer disso, daquilo, você pode administrar o jardim. Eu estou te criando, eu te criei para você ter um tempo de adoração comigo. Não coma daquela árvore lá, porque certamente você vai estar morrendo. Então ensinar é isso, ensinar é dizer o que é certo, ensinar é dizer o que é errado. E o ensino então vai abranger diversos temas, diversos segmentos, como o passar do tempo, Ensino sobre matemática, ensino sobre português, língua portuguesa, ensino sobre geografia, história, química, física, enfim, nós vamos ter inúmeras matérias onde é necessário ter professores, onde é necessário ter então ensino sobre como entender tal matéria, como executar tal matéria na prática, É tão interessante isso, queridos, que a palavra ensino vem de marca, Ensino e marca é a mesma coisa. E quando você vê que a marca da besta, sobre a testa ou sobre a mão, que Apocalipse diz que no final dos tempos o anticristo vai tentar colocar nas pessoas, que muitos pensam ser algo físico, E se for físico pode ser um chip ou algo desse tipo, mas principalmente a palavra marca significa ensino. Então, certamente o anticristo vai causar sobre o planeta apenas um tipo de ensino em todas as escolas mundiais, Um tipo de ideologia, testa, mente, um tipo de comportamento mão, para que todos fiquem doutrinados no espírito anticristão, no espírito comunista, no espírito antifé, no espírito de carnalidade, Então isso nós podemos trabalhar mais para frente. Tem uma série Apocalipse no meu canal do YouTube, você pode acompanhar sobre isso. Mas a grande questão é que nós estamos trabalhando e orando pela educação na nossa nação brasileira. Nós vamos entender pela Constituição que a nossa nação, o nosso Estado, quando fala Estado é o governo, é a nação, no sentido de quem governa a nação, a estrutura de poder de governo da nação se chama Estado. Então, aqueles que governam a nação tem o nome de Estado. E o nosso Estado é laico. O que significa isso? Que um Estado é laico porque ele não tem uma religião predominante. Ele não tem uma religião ou um tipo de fé que será imposto sobre todas as pessoas da nação, baseado numa teocracia, que todos têm que se dobrar àquele Deus ou àquela fé ou àquela religião. Nosso Estado é laico, ele não tem religião, mas ele apoia e ele não impede a manifestação religiosa, a manifestação de fé, ok? Então é bom nós entender isso para nós chegar no ponto da educação no Brasil. O que se espera que seja feito nas escolas? Que se doutrine, que se ensine e que se chame para ir para tal religião? Não. Na escola, os alunos têm que ser levados para lá para aprender matemática, português, história, geografia, química, física. Eles têm que aprender essas matérias. É para isso que um aluno está na escola. É para isso que um pai e uma mãe matricula o seu filho para estar na escola. Claro que, devido ao nosso país ser a maioria cristão, nós vamos entender que tem alguns espíritas, vamos ver que tem uma parte que é a Umbanda, vamos ver que uma outra parte da sociedade é ateu, ou melhor, ateia, Como é que funciona nesse momento para você colocar dentro da escola, então, Bíblia, Palavra de Deus? É muito simples. Como o Estado é laico, então pode ser liberado sim atividades religiosas dentro de uma escola.
Por exemplo, um culto durante a semana? Pode, mas não pode obrigar todos os alunos a participar daquele culto. Se tem alguém que é ateu, família de ateus, não precisa participar e não vai perder nota por isso. Ah, vai ter um evento do ateísmo dentro da escola, quem quiser participar, participa. Os cristãos vão participar e não vão perder nota por isso. É assim que funciona para que o Estado seja laico. Ele não tem uma religião predominante, mas ele não impede o livre exercício da fé, independente de qual área seja a fé, né? Então, nós temos que entender e orar, nós cristãos, para que dentro das escolas não tenha uma fé principal. Por mais que nós cristãos amamos a Jesus Cristo, amamos a palavra de Deus, queremos que todos entreguem a vida para Jesus, nós temos que entender que se abrir a porta para nós, né, de modo livre, também tem que ser aberto para a Umbanda, tem que ser aberto para o Espiritismo, tem que ser aberto para o ateísmo, para ser justo com todos que possuem a sua religião ou não possuem sua religião. Então nós temos que entender isso, temos que pedir para Deus que sim, haja uma liberação da pregação nos intervalos da escola, né? Haja portas abertas para ser falado de Jesus, tudo mais, mas no momento que você abre a porta pro cristianismo, né, dizendo de modo religioso, vai ter que ser aberto por modo justo para a Umbanda, o ateísmo, né, e para outros tipos de religião. Então o que não pode é que as pessoas sejam obrigadas a participar de um culto. Amém, quem é cristão como nós vai amar participar do culto, vai convidar quem quiser vir, mas ninguém pode ser obrigada. Assim como se for feito alguma coisa de espiritismo na escola, os cristãos não podem ser obrigados a ir, é livre o exercício da fé. Como também, dentro de uma escola, é muito importante que não haja, isso é muito importante, a famosa doutrinação ideológica e doutrinação política. Um professor, ele foi pago, ele está sendo pago para ensinar a matéria, como nós falamos no início. Então, um professor que chega falando que é do Bolsonaro, por mais que nós estamos apoiando o Bolsonaro agora, gente, a gente não é bolsonarista, nós somos cristãos e entendemos que o Bolsonaro é aquele que está mais perto de Deus hoje, que está mais perto das bandeiras que nós conservamos como cristãos. Mas um professor que chega na aula de matemática e fala, tem que votar no Bolsonaro, tá errado. Assim como o outro cara chega e fala assim, não, tem que votar no Lula e tal, e começa a fazer do horário de aula um palanque político, não dá. A grande questão na escola, nós temos que entender que não é local para doutrinação. Não é local para ficar definindo que sexualidade a pessoa vai ter ou não vai ter, a criança vai ter ou não vai ter. Falar sobre a área sexual é importante, só que nós temos que entender que é falar sobre o corpo masculino, o corpo feminino, conhecer as áreas do corpo. Agora ensinar para a criança que ela tem o poder de decidir, mesmo ela sendo menino, que ela pode ser menina, a famosa ideologia de gênero, né? Ah, se a menina acha que ela é piá, ela pode ser piá no futuro. Isso é uma coisa que não pode ser ensinada nas escolas. Esse LGBTismo, né? Esse gaysismo entrando dentro das escolas. As crianças, elas querem brincar, elas querem jogar futebol, elas querem aprender ali as matérias, elas querem deixar para os seus pais, para a sua igreja, para os seus responsáveis, a parte de decisões morais, comportamentais de caráter. Escola, ela deve ser um local para ensino intelectual. Pode sim também, é evidente, que dentro da Constituição, que é totalmente baseada na palavra de Deus, seja ensinado dentro da escola, e aí não só pode como deve, seria ensinado conscientização sobre como se comportar com as pessoas, como ser uma pessoa de confiança, como ser uma pessoa honesta, como ser uma pessoa pura, né? Como ser uma pessoa que é pacífica, como ser uma pessoa organizada, como ser uma pessoa que se afasta das drogas. Conscientização, ensinos morais, como ser uma pessoa generosa, bondosa, né? Como ser uma pessoa que investe na vida do outro, como ser alguém obediente aos seus pais, como se relacionar com autoridades, como definir sua profissão no futuro. Isso é maravilhoso e isso tem que acontecer cada vez mais nas escolas. Então o Brasil está passando por um revés, assim, queridos, de muita ideologia. Infelizmente, nas universidades, faculdades e escolas públicas e privadas do Brasil, ainda está aquele resquício do esquerdismo petista. Professores com camisa do Che Guevara, professores falando sobre gaysismo, homossexualismo, falando mal do Bolsonaro, sabe, uma coisa terrível. Aquilo virou um palanque político dentro da própria escola, e isso nós não podemos admitir. Nós temos que fazer o Estado, então, nesse sentido, ser laico mesmo. A educação dentro das escolas tem que ser focada na matéria,
E é os pais em casa, é a família, é o grupo religioso daqueles alunos que vai definir, que vai doutrinar, seja para a fé cristã, seja para outra fé. É assim que nós temos que se comportar como cristãos, queridos. A gente tem muito essa, né? Não quero Umbanda, não quero ateísmo dentro da escola, mas você quer obrigar a tua fé cristã dentro da escola. É muito bonito, eu também gosto, eu quero que todo mundo aprenda sobre Jesus numa escola. Porém, se o Estado é laico, se abriu para a fé cristã, tem que abrir para outra fé e vice-versa. Então nós temos que batalhar nesse nosso Estado democrático para que funcione as coisas de modo normal, aberto a todos, mas não obrigando a todos para que fique naquela determinada fé. E que se foque nas escolas, ao invés de doutrinação, apenas o ensino das matérias que devem ser ensinadas ali para os alunos e para as alunas, né? Nós vamos perceber, por exemplo, queridos, a educação vai muito mais longe do que isso. Se você analisar aqui, tem o ranking da educação mundial, com 76 países, que mede a qualidade do ensino, qualidade da educação, a inteligência, o nível de QI dos alunos de 76 países, o ranking mundial da educação, onde o Brasil está em 60º lugar, queridos. 60º lugar, ou seja, 76 países, o Brasil está no 60. Uma das últimas colocações de qualidade do ensino, mostrando com isso que o Brasil realmente, um país grandioso, maravilhoso, está longe de ser um país destaque em educação. Então nós temos que orar, porque existem muitos locais do Brasil, queridos, que a escola não tem ginásio esportivo, muitos locais no Brasil que tem poucos professores para ensinar alunos, muitos lugares no Brasil que tem matérias que estão faltando, que não possuem notebook, não possuem uma estrutura de qualidade, mesas, não possuem ali uma cozinha de qualidade, não possuem uma infraestrutura moderna que ajude os alunos a conseguirem ter um ensino melhor, não possuem a tecnologia, não possuem a modernidade necessária, não possuem nem internet em alguns casos. Então o Brasil precisa sair dessa precariedade da educação, precisa sair dessa história de querer doutrinar lá dentro, em vez de ensinar, precisa ter uma infraestrutura boa em todas as escolas e todos os estados brasileiros, tem que ter mais tecnologia top, mais modernidade, e os professores têm que ser mais reconhecidos, tendo salários maiores. Essa que é a verdade. Você vê hoje, nós vivemos num mundo hoje que um jogador de futebol ganha absurdamente mais do que um professor em sala de aula. Nada contra os jogadores de futebol, tudo certo, é um nicho milionário que eles ganham de modo justo para o nicho que eles estão. Mas no momento que a gente vê um planeta investindo mais em jogador de futebol que em professores, tem algo errado. E nós temos que orar, pedir para Deus que Deus renove, que Deus use o governo do Bolsonaro para valorizar cada vez mais os professores, investir cada vez mais em educação, para que logo logo ele esteja entre uma das 10 principais nações que são educação a alto nível, uma das 10 principais nações em educação para a glória de Deus, em todos os sentidos, nesse sentido de não doutrinar nas escolas, sentido intelectual, sentido de infraestrutura, sentido de salário, todas as áreas da educação, que a gente venha se tornar um destaque no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te adoramos por mais um tempo de oração. Abençoe, Deus, as escolas de nossa nação. Todas as escolas, desde as universidades, faculdades, escolas públicas e privadas. E nos abençoe, Deus, para que toda doutrinação dentro da escola não venha a ter mais. No nome de Jesus. Que dentro das escolas só fique aquilo que deve ser feito, o ensino das matérias. Que a parte, Deus, de ensinar sexualidade, de ensinar, Deus, a fé, no sentido de determinar o que a pessoa vai ser, para onde ela vai ir, seja dentro das famílias, seja determinado pelo pai e pela mãe e pelo seu líder religioso. Mas que dentro das escolas, Deus, nós venhamos a ter professores cada vez mais bem remunerados. Venhamos a ter escolas com investimento em suas estruturas, para que tenham mais tecnologia, mais modernidade, ó Deus. Venhamos, Pai, de fato, a continuar crescendo, Deus, e recebendo investimentos do governo, para logo, logo estarmos em no mínimo décimo lugar, entre as 10 principais nações de educação no mundo. Pedimos, Deus, que o Senhor venha olhar para a nossa nação, venha abençoar a área da educação, porque nós sabemos, Deus, que quando nós educamos hoje, quem sai ganhando lá na frente é a própria nação. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Até amanhã, em nosso 24º dia. Um grande abraço.